maravilhosas! Vamos para mais um episódio. Trouxe essa linda, maravilhosa. Obrigada, meu amor, para você vir aqui, ter esse tempo conosco, para passar muita coisa. Você tem muita coisa para falar para gente. Essa é a Ana Laura. Ela é uma empresária, que a empresa dela faz em gestão de empresas. Auditora de qualidade, que eu perguntei para ela, é aquele negócio lá do ISO 9000, é isso, gente. Isso. Então, ela trabalha com isso, uma mulher cristã, que tem muito aqui para transbordar na sua vida e na minha. Obrigada, viu, Imagina, meu anjo? eu que agradeço. Obrigada mesmo. Mãe, então, ó, ela é mãe, ela é empresária, isso. Ela é gestora, ela é administradora. Então, para você que é igual a gente, vem aqui, comenta, faz seus comentários. Se tiver alguma pergunta para Ana, pode perguntar que eu mando para ela vai responder. Porque aqui é uma simplicidade, essa mulher linda, que ela é linda, gente. Obrigada. Vocês estão vendo aí, mas pessoalmente ela é maravilhosa. E aí, minha amiga, e uma Tudo amiga bem? Queridíssima. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu muito. que agradeço. E eu queria muito que você contasse para essas mulheradas, essas maravilhosas que estão ali, essa caminhada sua, né? Porque eu sei que o empresarial, sua empresa, né, veio não tão longa, mas cuidando de empresas de outras pessoas. Sim. Como que Deus foi fazendo todas essas coisas, faculdade. Fala um pouquinho para a gente a sua história aí. Claro. Mais uma vez, boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Estou muito feliz mesmo. Mas vamos lá. A trajetória iniciou em 2012. 2012 foi quando eu comecei na área de ISO, que é a gestão de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Então, eu entrei numa empresa que estava num processo de implantação de normas. E, na época, a norma era uma versão 2008, era uma norma carregada, né, com muitos documentos. E foi a primeira vez que eu me deparei com isso, porque até então eu tinha sido vendedora numa loja de material de construção. E aí eu entrei como auxiliar administrativo na empresa, numa empresa de operação portuária em São Sebastião. E eu entrei nessa empresa como auxiliar administrativo, fazia a recepção, só que eu me deparei com isso, com a ISO, com isso, que é a ISO, num processo de implantação e de certificação. E ali eu comecei a me apaixonar literalmente por essa atividade. Então eu abracei, eu não conhecia nada, não tinha a menor noção, não tinha faculdade ainda, tinha 20 e poucos anos, 21 ou 22. Então eu não conhecia. E ali eu abracei, eu me apaixonei e eu participei da auditoria. Na primeira auditoria não deu certo, porque o pessoal da empresa era um pouco mais amador e a gente não conhecia. Precisava da certificação, dada a exigência de um cliente. E aí a gente não conhecia, mas aí na segunda auditoria deu tudo certo. Na primeira eu chorei, inclusive, além de não conhecer, eu estava ali no meio do furacão. Agora, esse furacão, uma das coisas, eu vou cortando, sim, tá, amiga? Claro, fica em paz. Porque eu já fico assim, imaginando como deve ser a auditoria se você, mulher, vários homens, teve isso? Teve. Lá uma empresa, uma atividade portuária, então sim. 90% ou mais são homens, né? Então era bem difícil. O próprio auditor também, um auditor com uma carga gigantesca, uma experiência absurda. E na ocasião, os auditores, até pela norma como ela era, né? A estrutura da norma, ela dava respaldo para o auditor ser quase um fiscal. Então, não era uma parceria como é agora. Então, era uma fiscalização. Então, a gente apanhou. Mesmo apanhando, eu gostei. Eu falei, eu gostei disso aqui. É algo que ninguém queria. Ninguém. Eu abracei. Isso começou em 2012. E aí eu vou contar a trajetória como eu cheguei aqui. Porque aí eu abracei tanto que eu me especializei e me tornei auditora também. Mas não carrasca. É bom deixar claro. Olhou e falou, não. Porque aí tudo tem um equilíbrio, né? Você não precisa vir batendo com tudo, né?
E ali, o meu filho pequeno, meu filho hoje tem 17 anos, faz 18 esse ano. Então, meu filho pequeno, fazia pouco tempo que tinha entrado na empresa, então não era uma tarefa tão fácil, né? Então, você com um monte de atividades, situações e tal. Mas, enfim, abracei e fui me dedicando àquilo. E, na ocasião, eu estava passando por um processo de separação, então, calhou tudo, né? Nossa, tudo então junto. você começou a desenvolver um novo ramo de atividade para você, né? Na separação com um filho pequeno. Com um filho pequeno. Então, não foi fácil, foi bem difícil. Então, assim, E aí, como que foi essa... Porque, assim, você estava se separando. Estava no processo de separação, Estava no processo de separação e estudando algo novo. Estudando algo novo. Com um filho pequeno. Quantos anos ele tinha? Eu acho, se eu não estiver fazendo conta errada, uns 3, 4 anos de idade no máximo. Caramba, onde está começando a entender, né? Isso. Então, para você ter essa continuidade, essa perseverança, claro que teve, eu acredito, né, que teve o incentivo foi ele. Foi ele, com né? certeza. O incentivo foi ele, mas você é uma mulher totalmente de fé, cristã. Sim. Você se agarrou total pela fé, né? Na verdade, na ocasião, eu ainda não conhecia. Sério? Conta tudo pra nós! Na ocasião, eu ainda não conhecia, então foi muito difícil para mim. Tanto o processo da profissão, quanto da separação, filho pequeno. E tinha um agravante, eu era meio bagunceira. Então, eu ia pra curtição, você gostava pra do rolê. balada, Então, a minha válvula de escape, na ocasião, era a bebida. Então, o que piorava tudo. Né? Então, no outro dia, só me dava uma grande ressaca e tendo que encarar tudo aquilo. E isso foi em 2013, 2014 para 2015, eu já estava até aqui de esgotamento emocional. Isso que eu ia perguntar, você ficou depressiva? Você Não chegou cheguei na a depressão? Ficar em depressão. A minha mãe fala que ela acredita que eu tenha ficado um pouco, mas eu não procurei diagnóstico médico na ocasião. Mas assim, eu não tinha mais ânimo para nada, né? Não tinha. Eu estava quase abrindo mão da profissão, inclusive. Porque aí eu tive que fazer uns cursos da área de gestão de qualidade, de segurança e meio ambiente, e eu não conseguia nem absorver aquilo direito. Porque eu estava... Sim, exausta, uma questão emocional muito forte na minha cabeça, né? E ali eu tinha entrado num outro relacionamento, passado uns 2 ou 3 anos mais ou menos, que terminou de acabar comigo no meio desse BO todo, vamos dizer assim. E aí em 2015, o pessoal da empresa, a maioria cristão, a maioria. Então sempre convidava, né? Vamos ao culto, vamos ao culto. Não vou nada, não quero, não sei o que, aquela coisa crente toda. Crente tudo chato. Sai fora, não vou nisso aí não. Crente não sabe viver. Não vou, não quero, não, vamos. E aí, só que uma hora o calo aperta, né, Fabiola? E aí eu tava um dia em casa, já não tinha mais condição, totalmente destruída emocionalmente, destruída, acabada, assim, sem rumo, achando que... para mim acabou. Já era o fim. Já era o fim. Longe da família, porque eu morava em São Sebastião, minha família é de Caçapava, então só com o meu filho. Eu não podia demonstrar isso, vamos dizer assim, para minha mãe principalmente. Mas ela não é boba, né? Ela sabia, porque ainda corria o risco de meu filho ter que ficar com ela, porque eu já não tinha mais condição nem de criar o João ali. E ali, num domingo, eu falei, eu vou num tal de um culto. Eu vou. Aí eu fui. Que aí virou a chave para você. Aí eu entrei, na época foi na Metodista Wesleyana, eu entrei naquele culto e eu não vou esquecer disso nunca mais. Porque ali eu recebi um abraço da pastora, na época Celi, e aquele abraço mudou a minha história. Foi a partir dali. Celi! Tá ouvindo, gata? Foi ali. Então eu recebi Caramba, um abraço. Que lindo. Mas para você ver a importância, né? Às vezes a gente precisa só de um abraço. Ali de foi um abraço desconhecido, né? E olha que eu não sou a pessoa que mais gosta de abraço, hein? Eu sei. Você é uma exceção, porque eu não sou que gosto, mas foi um abraço que me curou ali na hora, né? Deus usando a pessoa e a pessoa ali disposta. E ali eu conheci Jesus. Mas aí eu sou muito intensa, Fabiola, nas coisas que eu faço. Então, eu iniciei minha carreira na área de qualidade jovem e não saí nunca mais, pela intensidade, dedicação e aquilo que eu gostei. A vida cristã foi a mesma coisa. Então, do jeito que eu conheci Jesus ali, naquele momento que não tinha mais saída, que eu já não aguentava mais, questão emocional,
gostando de uma pessoa e não via saída naquilo. Enfim, aquele caos todo. E você chegou no fundo do poço. Cheguei. E ali conheci Jesus e transformou a minha história. Que aí ele tirou. Mas eu me dediquei muito a Jesus. E aí muito. é isso muito. Que eu trago para vocês. Muito. A importância, sabe? De quando a gente se acha. Porque isso é se achar. Porque é igual comigo. Mas eu vim de uma família que minha mãe é budista, aí separada, aí fui conhecer o Wicca, que é bruxaria, aí da Wicca fui para todos os lados, né, do espiritismo e tal, e eu falo que Jesus me tirou ali do candomblé, porque a gente sempre está procurando algo, sempre parece um vazio, sempre está procurando algo, e essa procura, hoje, para mim, e é isso que eu quero, que você que ainda... Eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando ser evangélica ou católica, não é nada, não é placa. Mas é você ter esse encontro, que é com o verdadeiro. E aí, quando a gente tem esse encontro, a nossa vida muda totalmente, né? Totalmente. Porque quando você fala... É uma outra energia, né? Quando você fala desse vazio, né? A Bíblia vai falar que Deus colocou, está em Eclesiastes, eu não vou lembrar o capítulo agora, mas ele fala assim, que Deus colocou um anseio no nosso coração pela eternidade. Esse anseio pela eternidade é exatamente isso que é algo que a gente tenta procurar e não acha, porque é a casa, é a nossa casa, é de onde nós saímos e para onde a gente vai voltar. Então, quando eu tenho um anseio pela eternidade que Deus colocou no meu coração, somente Jesus é capaz de suprir isso. Ainda assim, eu fico com aquela sensação assim, tem que ter algo mais. Esse algo mais é morar com o Pai. Sim. Quando você tem esse entendimento, você consegue controlar a ansiedade na sua vida. Consegue controlar muito. Que você Mas foi aí que nesse momento onde, tipo, a sua depressão, que não vamos colocar depressão, porque você não teve diagnóstico, mas essa falta de ânimo, né, que você tava, de entusiasmo, tipo, de amar a vida... foi esse tempo que aí você encontrou com Jesus, entendeu, preencheu, porque os desafios eles continuam, né? Ele continua, mas essa saber, né? Porque aí a gente é o que você falou, é intensa, né? Intenso. E quando vem com essa intensidade, a gente... Ali, na ocasião, eu não tinha passado... Eu nunca fui de frequentar... não fui para o espiritismo, nunca fui para locais assim. Na verdade, eu ia à missa na Igreja Católica, né? Então, eu não tive esse caminho, essa vertente na minha vida. Mas eu tinha dependência emocional. E era algo muito latente na minha vida. Era muito forte. E... essa dependência emocional, ou talvez esse perfil que eu tenho de ser intensa, fez eu buscar muito esse Jesus. Porque, veja, não foi somente o aceitar Jesus e ser batizada e passar pelo processo. Não, você se rendeu. Eu me entreguei de forma verdadeira, absoluta, numa busca constante, como quem eu preciso. E esse Jesus, ele foi me curando, ele foi me restaurando, ele foi me salvando, ele foi preenchendo os vazios. E é uma coisa muito louca, porque para quem não conhece é difícil você explicar. Sim. Não tem como você explicar algo que você precisa sentir. E ali eu passava por situações, né, de ter eventos na igreja, né? A Metodista Wesleyana é uma igreja grande, né? Então tinha muitos eventos, tudo. Então eu passei por curso de curadas para curar, fui para processo de libertação, fui para Curitiba, na Jocum, fiquei 15 dias imersa lá, fazendo um processo de libertação. Retiro, tipo um retiro. Fui na Neuza Itioca, faleceu também, para uma linha de vertente de libertação, porque eu ainda estava com aquela coisa toda, enfim, tudo muito válido. Mas eu vou lembrar de uma frase que o pastor Marcos falava para mim, marido da Celi, e ele falava assim, Ana, você precisa morrer. E ele mandava eu morrer o tempo todo. Falava, pastor chato, mandando eu morrer. Agora que eu tô vivendo. E aí ele falava, você precisa morrer. Morre para você. Quando você morrer, você vai viver verdadeiramente Jesus Cristo na sua vida. E aquela frase ficava, você precisa morrer. E ele falou algo para mim, na época, muito interessante. Ele falou assim, Ana,
são raras as pessoas que são libertas, curadas e restauradas através da palavra. E você, literalmente, você comeu a Bíblia. E eu comecei mesmo a comer a Bíblia. Todos os dias, continuo do mesmo jeito, mas na época, lendo. E, Fabiola, eu ia lendo a Bíblia, aquilo vinha me transformando, trazendo algo dentro de mim que eu não sei explicar. E, ao mesmo tempo, eu estava nesse processo da empresa, da mudança da norma, que a norma sai da versão 2008, vai para 2015, e eu fazendo curso em São Paulo, porque antigamente, na época, não tinha muito curso online, então você tinha que ir presencial, então eu ia para a Avenida Paulista, fazia curso, voltava, e eu adorando ali no carro e sendo totalmente curada e restaurada por Jesus Cristo, porque, eu não sei você, mas mulher tem essa mania, né? A gente cristã, a gente vai dirigir, a gente fala muito com Deus, né? É impressionante, é onde eu mais oro em línguas, é onde eu mais tô ali dirigindo, e ali eu ia chorando e voltava chorando, então assim, quando eu ia triste, eu voltava feliz. Eu ia triste e voltava feliz, porque eu estava passando por esse processo de cura. Então veio tudo de uma vez. Se não fosse Jesus, eu não estaria onde eu estou hoje. Humanamente impossível. Impossível. E ali eu me dediquei à transformação pela palavra e comecei a me dedicar à minha profissão de fato. Aí que eu fui fazer faculdade, aí que eu fui de fato me enfiar nos estudos, porque até então eu não sabia. Eu estava presa na mão do inimigo. É que você aceitou a ser direcionada porque é o Espírito, né? É o Espírito de Deus que habita em nós. Então, você simplesmente decidiu... Sim. Deixa eu ser direcionada, porque de todos os jeitos que eu fiz até hoje não deu certo. Então, vou experimentar algo novo. Isso. E aí você foi vendo que esse algo novo preenchia o que você não conseguia preencher. Exato. É bem isso, né? E o que porque ninguém consegue preencher. Não consegue. E é isso que eu trago muito aqui para o podcast, porque eu sei que tem muitas mulheres cristãs aí, mas tem muitas que não são. Então, eu trago muito isso para que elas vejam que realmente, né, pode acontecer, só que a gente tem uma escolha. E é uma escolha. Então, o que eu vou escolher? O que eu vou decidir? Então, tudo é uma decisão, que é igual comigo, quando eu falei, cara, olha como que foi comigo. Eu lembro que eu sempre trabalhei, né, com o Wendel, e teve um cara lá que foi receber um dinheiro, ele era do Paraná, e ele não tinha RG, eu não tinha nada, então eu tinha que ir no banco, tirar dinheiro, tal, e trazer. E era aquela correria, tava naquela semana louca, aquele mês lá, muito agitado e tal. Daqui a pouco o Wendel só... E a gente tinha vindo já de uma recente, que a gente ficou quase um ano separado, né? E eu não queria voltar a trabalhar com ele. Não, mas volta. Acabei indo voltando a trabalhar com ele. E ele chegou lá em cima. Pá, que você não pagou o cara, que não sei o quê, que não sei o que lá. E eu era da pá virada, né, amiga? Eu era da pá virada. E aí eu sei que eu peguei e falei assim, mas peraí, bati na mesa, desci, xinguei, expulsei o cara de lá, porque não era culpa minha. Eu já tinha pago todo mundo. Só que ele não tinha documento. Então, né? E naquela época eu não podia nem dar um cheque pro cara. Não. Porque não tinha como que ele ia sacar sem documento. Sem documento. Eu sei que eu peguei o carro e fui pra cima do Wendel. Eu sei que tinha um caminhão, eu no carro, engatei a primeira, mas na raiva mesmo, na força do ódio. E fui, eu falei, eu vou matar esse louco. Já querendo mesmo, foi bem essa ira que eu tava dele. Sim. Só que, nisso, um mês antes, a gente tinha ido para um casamento cristão. E eu nunca tinha conhecido Jesus do jeito que eu conheci num casamento. E eu lembro que eu era madrinha, eu falei pra noiva, eu falei, não vou tirar foto, porque eu tô acabada. Porque olha isso, porque eu chorei muito naquele casamento. Então, quando eu voltei, já tinha acontecido algo ali no casamento. Quando eu voltei, e foi muito louco isso, porque quando eu voltei, que eu tive essa treta com o Wendel, peguei, dei ré, tal, tô indo pro banco lá em Arujá,
tem uma rua, que é a rua só dos bancos, Uhum. e na rua de cima é uma rua só de igreja. Pô, eu já estava lá, né, uns anos, então automaticamente o carro já ia. Primeiro, quando engatei que eu tô lá numa rua, eu coloco o som, tava passando a música Ressuscita-me da Aline Barros. É impressionante, pessoal, é assim mesmo. É muito doido. E aí passando, e parecia que eu conhecia aquela música. Mas eu chorava, com aqueles ranhos, né? Eu chorava, chorei. E eu lembro que nesse dia eu não fui pro banco. Eu não desci pra rua de baixo. Eu fui pra rua de cima, Sim. que foi na rua da igreja. Não, um monte de igreja, tinha uma vaga ali, ó, de frente pra uma igreja. Cara, quando eu parei o carro, eu falei assim, agora eu quero ver, porque, gente, tem a palavra de Deus que talvez ela saiba qual que é o endereço, que fala, fazei prova de mim, Sim. né? E aí eu falei, eu quero ver se existe mesmo esse Deus, porque até então eu já tinha conhecido tudo, Sim. era o único que eu não tinha conhecido. Aí eu falei, quero ver, fui e entrei. Quando eu tava entrando na igreja, olha como que acontecem as coisas, quando eu tava entrando na igreja, um cara, colega na época, pegou, parou o carro, eu subindo aquela rampinha da igreja, né? Aí ele falou assim, ô Fabiola, tá louca? Porque eu era da bagunça, era da pavirada. Ô Fabiola, você tá louca? E eu com o olho inchado, né? De tanto chorar. Aí eu falei assim, beleza, tudo bem? Aí ele, o que você tá fazendo aí? Tô vendo que você não tá bem, vamos tomar um sorvete? Aí, sorvete lá, tô precisando de outra coisa, não é sorvete. Você não vai poder me ajudar, mas valeu, obrigado. Já xingando, que é o que eu tô falando, né? Peguei e entrei. Virei as costas e entrei. Ou seja, até ali, o inimigo tava tentando de todas as formas. Te tirar dali daquilo que Deus tinha preparado. Exato. E aí eu lembro que eu entrei. E aí essa intensidade, essa escolha... eu senti algo tão... A primeira palavra ainda que veio Esther. Eu falei assim, meu casamento. Fazia acho que 2 meses que eu tinha voltado com ele. E eu tava orando, eu falei assim, quando eu tava passando a Aline Barros, né? Ressuscita os meus sonhos, renova a minha vida. Sabe? Faz um milagre. Porque para mim era só um milagre, meu casamento ali, só por um milagre. E o André era pequenininho. O André tava com 3 aninhos. Então, tipo, sabe? E eu vi o que, quando eu fiquei separada do Wendel, esse quase 1 ano, o André sempre foi muito de boa, assim. Ele é um menino espetacular. Sim. E ele é paz e amor em pessoa, né? E ele mordia as crianças. Sim. Ele subia tudo... Fazia tudo errado na escola, né? E era algo que eu tinha vivido com ele que foi muito difícil. Sim. E eu falava assim, eu não voltei para o meu casamento para isso. Então, quando eu estava indo, que eu nem tinha ideia que eu ia parar numa igreja, mas eu já estava conversando com Deus e falando, se você existe, você fala comigo, porque eu não aguento mais. Sim. Porque se ele não me matar, eu vou matar ele, porque não dá mais. Porque era muita treta, mas era muita treta. E aí, quando eu entrei na igreja e ouvi a história de Esther, que aí eu falei, caraca, ela é uma mulher que não tinha paz, né? Eu fui expulsa de casa com 18 anos, mas porque, né, era louca, né? Mãe, te obrigada por ter me expulsado, que eu falo que se ela não tivesse aceitado, talvez hoje eu não estaria aqui. Então, era tipo falta, sabe, de paz, era uma pessoa sozinha. Quando eu ouvi a história de Esther, eu falei, cara, se essa mulher conseguiu, eu vou conseguir. E aí foi aonde eu me dediquei muito, sabe? Muito, muito, muito mesmo. E eu vejo que quando a gente entende esse algo do sobrenatural, porque é um sobrenatural que a gente vive nesse momento. Então, quando a gente... Não é algo que é da nossa cabeça, mas é algo que vem
e aí você fala, cara, é isso que eu quero. É isso aí. É isso que estava faltando na minha vida. Aí vai o processo que aí vai, amiga. O processo que é igual esse seu, né? Ele era pequenininho, você lá, aí começou o pastor falar morre. E aí você morreu mesmo. E aí eu morri. E aí eu morri para mim mesma. E a parte legal e também meio traumática, né? Que é traumática, né? Hoje você olha e você agradece a Deus. Sim. Mas a minha profissão, ela também é baseada em processos. Então, conciliou a Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual de vida. Sim. Então, você seguir aqueles passos e quando eu implanto normas dentro de uma empresa, eu implanto gestão de qualidade, seja qual for a norma que a empresa for escolher para implantar, eu trabalho em cima de processos. Então, foi uma coincidência entender o processo da gestão de qualidade, tudo que você vai passando, passo a passo, porque se eu pular uma etapa desse processo, eu perco todo o trabalho que eu fiz, eu tenho que voltar e refazer. E o mesmo vale para a vida cristã. Sim. Então, eu fui caminhando, foi tudo simultâneo, né? Mas foi na base de escolha e decisão. Então, se eu não tivesse escolhido isso e decidido e me entregar, eu poderia ficar aqui, Fabíola, dias, horas, contando tudo que Deus fez na minha vida, de maravilhoso, de lindo, de espetacular. Mas eu preciso lembrar também da justiça de Deus e do quanto Ele é um pai amoroso e um pai que corrige. Então, ainda depois que eu conheci a palavra de Deus, que eu me posicionei, que eu fui, nos momentos que eu pisei na bola, Deus ele mostrou para mim quem Ele, né? É uma escolha. Sim. Você quer ir para esse caminho? Toda escolha tem a sua consequência. Você quer ir para esse caminho? Tudo bem. Mas isso que é lindo, porque Deus fala, né? Exato. Porque é isso daqui, tá mostrando. Você quer isso aqui? Uhum. Né? É como quando seu filho faz 18 anos. Você já não segura mais. Você até tenta, mas você não segura. Então você fala, você quer isso aqui? Vai te trazer consequências. Vai te trazer isso, mas vai lá. É a sua escolha. Você, ainda assim, a gente tenta proteger, tenta segurar. Você imagina Deus, né? Sim. Então foi um processo muito bacana, muito dolorido. Então, eu enxergo a Ana Laura lá atrás, ela moída, assim, foi juntando os pedacinhos e para onde eu olho tem uma cicatriz. Mas a parte que Deus me restaurou e me curou era algo... Essa foi minha prova com Deus. Na verdade, eu ficava muito constrangida de fazer prova com Deus, até ler a história de Gideão, quando ele fez prova com Deus num nível muito alto. Mas... Eu olhava isso tudo e eu falava assim, Senhor, se o Senhor é Deus, né? Cura meu coração, cura essa dependência emocional. Uhum. Porque eu já estou nessa caminhada com o Senhor há 5, 6 anos, e por que isso aqui ainda mexe comigo? Né? Cura isso. Mas, como um bom professor e um bom pai, ele dá o caminho. Então Deus foi me dando o caminho. E aí eu ia passando pelas provas. Quando eu repetia na prova, eu voltava de novo pro processo. Então, eu mesma estava impedindo a promessa de Deus chegar na minha vida. Eu mesma estava bloqueando tudo que Deus tinha para minha vida. Por que eu falo isso? Porque quando Deus entregou para mim... Porque você era teimosa? Era teimosa e porque, assim, eu tinha uma dependência emocional. Eu tinha uma idolatria no meu coração. Eu tinha algo no meu coração que eu queria muito, muito, muito. Uhum. E eu ficava cega. Mas esse seu muito era o quê? Era um sonho, tipo, família? Era um relacionamento. De relacionamento de homem e mulher? Isso aí. Era o seu sonho? Era. Essa pessoa em específico, a pessoa que eu mais amei. Então, ali naquele momento, virou uma idolatria no meu coração, virou meu Isaac. E eu precisava entregar. Porque quando Deus entrega Isaac a Abraão como fruto da promessa, ele provou Abraão. Sim. Entrega. E Abraão foi até o último segundo, e foi. Você imagina Abraão, não faz sentido você levar seu filho, mas nunca que a gente faria isso, mas nunca, não. Deus, desculpa, meu filho, não vai. Não vai. Mas é para mostrar a dimensão, né? Aquele processo de Abraão, assim como o processo de Jesus Cristo, né, na crucificação. Mas Deus falou para mim, entrega o seu Isaac, entrega a sua idolatria, que eu vou fazer. E eu não entreguei, Fabíola.
Então eu ficava num ciclo, numa roda Patinando. gigante, nessa questão emocional. Então todas as áreas da minha vida estavam dando certo, tudo caminhando muito bem, obrigada. Mas nessa parte eu sofria muito ainda. Não como lá atrás, né? Porque você já sabe o caminho. Sim. Mas ainda assim, algo que te incomoda, que vem. E o inimigo, ele é sujo, ele sabe como tirar a sua paz. Ele é estrategista, né? Nós que somos assim, tontos, eu falo, né? A gente é tonto, né? Mas assim, ele é sujo, estrategista, ele não descansa. Então ele vai ali, ele quando você tá, nossa, agora foi, aí tome. É que vira um círculo, né? Isso aí. Um círculo isso. vicioso. Então você vai, você volta pro mesmo ponto. Vai, e volta pelo mesmo ponto. E aí, minha amiga, não só uma dependência emocional que, né, existia aí, mas um orgulho, que é onde a gente tem que, sabe, tipo, porque é o orgulho, é o ego com Isso que aí. faz a gente ser, não tem nada a ver E isso. vou além, uma falsa cura, porque você acredita que você está curada e restaurada, mas aí você fala, não, mas não porque Deus não fez, porque eu não permiti. Você não quer. Eu não permiti. Então, assim, é onde eu escuto muito de muitas mulheres, às vezes, quando eu vou aconselhar, que era exatamente o que eu passava. Eu falava assim, mas o que adianta? Eu tô há 10 anos pedindo isso, não acontece, mas eu sei o que tem que ser feito. Mas e para você entregar? Não é uma tarefa fácil, Sim. Não é. Dá a impressão que é, mas não é. Porque é seu bichinho de estimação. Sim. É seu, é meu. Você pega igual aqui criança, é meu, me dá. Uhum. É meu. Então, a partir do momento que, de fato, depois de todo esse processo, e aí, saindo lá da empresa, voltando um pouco, saindo da empresa, eu saí em 2017, que meu filho tinha ficado doente, estava com síndrome do pânico, e Jesus curou meu filho, inclusive, num culto. Quando eu saí da empresa, eu comecei a me dedicar às consultorias. Né? Eu falava, vou prestar consultoria, mas eu ainda não conhecia. Então, aí fiz parceria com um conhecido, ele já tinha uma empresa de muito tempo, e aí acabei pegando um projeto Brasil inteiro. E aí fui, né, fazer o projeto, e foi dando certo, fui conhecendo. Ainda assim, eu ia fazer as viagens cristãs, cada lugar que eu entrava, Deus usava para falar com uma pessoa e etc. Mas, às vezes, eu ia dormir, tava aquela dor dentro de mim ainda. Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo isso? Porque você não queria entregar. E eu falava assim, mas eu já entreguei. Mentira, eu não tinha entregado nada. E aí, enfim. É que você é muito inteligente, né, amiga? Aí, tipo, eu vou falar e tá tudo certo. Isso, e tá tudo bem. Mas tava ali, meu tesouro escondido. E ali, passado um tempo, que de fato mesmo, que aí foi o ano retrasado, olha quanto tempo, depois de convertida. 2015, nós estamos em 2024. 2025. 10 anos. Então, o ano retrasado, pós-pandemia, aquela coisa toda, foi quando de fato eu entreguei. Não me pergunte como. Foi um jejum de 40 dias que eu fiz. Eu fiz um jejum de 40 dias. E ali, eu fiz esse jejum porque eu realmente queria... Deus, tira. Eu não consigo entregar, então tira. Tira. E aconteceu tanta coisa nesse jejum. Mas aí sabe onde entra, Ana, que eu vejo? É uma escolha. É uma escolha. Por mais que a gente tenha, né? A gente retém, mas quando a gente vai declarando e a gente vai reconhecendo, porque para mim o que você tá falando é um reconhecimento, Sim. tipo, eu não aguento. Eu não aguento. Então tira, porque eu não quero mais. Isso aí. Mesmo você querendo. Mesmo eu querendo. Porque no fundo você queria. No fundo eu queria. Mas você já sabia que não estava te fazendo bem. Não e que aquilo estava te impedindo de viver as promessas. Exato, impedindo mesmo. Que aí, quando passa esse período de jejum, e de fato aconteceu algo que virou uma chave na minha cabeça, que daí você começa a enxergar mesmo aquilo que Deus já estava te mostrando, mas você não queria ver porque você estava cega, porque a idolatria te deixa cega. Sim. A Bíblia é clara quanto a isso. Salmo 135 vai falar disso, que a gente se torna como os nossos ídolos. A gente se torna cego, surdo, mudo. E a gente se torna isso quando a gente idolatra algo. E aí eu, de fato, integrei. A partir dali, Fabiola, assim, foi como se Deus tivesse feito assim, ó. Tudo aconteceu. Tudo destravou. Milagres. Eu tinha vivido muita coisa, mas eu ainda estava no deserto.
Mas eu não tinha de fato vivido a promessa. Aí entra a minha empresa ela surgiu em 2018, foi quando eu instituí ela como empresa, mas que de fato mesmo eu comecei a trabalhar na área de consultoria, de gestão, com força, que eu sempre tive clientes, né, desde quando eu saí lá da empresa. Mas assim, que eu me dediquei em marketing, foi agora em janeiro desse ano. Só que quando chega em janeiro desse ano, que eu tenho a minha empresa desde 2018, eu faço, né, eu ainda tinha aquela falsa coisa dentro de mim que assim, não, eu preciso ser CLT, porque eu tenho que ter uma segurança. Tem que ter uma segurança, né? Não tinha segurança nenhuma. E Deus falando, não precisa, porque eu tenho aqui. E Deus usando profeta, usando gente, não sei o quê, falando comigo diretamente. Tá aqui. Eu sou o pastor Ricardo. E assim, tá aqui, esse negócio é esse aqui, né? E aí... Que já é do seu perfil, né? Isso aí. Faltava você acreditar, então, não só em você, né? Não, eu não acreditava em mim. Não. A dependência emocional lá de trás me bloqueou. Ela me bloqueou, eu não acreditava em mim. Todo mundo falava pra mim... Ou seja, ainda faltava uma cura aí. Todo mundo falava pra mim assim, cara, vai pra cima, você é inteligente, você consegue, tudo que você começa a fazer. E eu não sou aquela pessoa que começa algo e para no meio do caminho, eu vou até o fim. Enquanto eu não ver o fim do negócio, não ver pronto, acho que meio Noé, faz a arca. E se eu não ver o fim da arca, eu quero continuar. Então, assim, vai que você se dedica, não sei o quê, você é boa no que você faz, né? Você é especialista. E eu tendo vários clientes, mas eu não ia, não divulgava. É que estava confortável, Estava né? confortável, e enfim. Aí quando foi janeiro desse ano, que eu estava trabalhando numa empresa em Guarulhos, e aí Deus falou para mim, entrega o seu cargo. Aí eu... Porque tava, vamos dizer assim, tava corrido, tava puxado, mas eu tinha o meu cargo mais a consultoria, né, mais a gestão empresarial. Só que eu não conseguia me dedicar tanto aos meus clientes. Entrega. Nossa, aí tá bom. Aí conversei com a minha mãe, conversei com a minha família, né, ficaram meio assim, será? Não, Deus tá falando? Não, se Deus tá falando, então vai, né, mas assim, aquela coisa, e aí? E eu entreguei no dia 6 de janeiro. No dia 8 de janeiro, eu fechei 3 contratos com uma empresa. Caramba, sobrenatural, né? Eu não busquei essas empresas. Elas vieram? Elas vieram. Porque tipo, Indicação. você precisava... Veio. Olha como que Deus gente. Em menos de 2 dias, sei lá. Ela estava como CLT, né? Sim. Prestando serviço. Sim. Ou seja, tinha um valor ali que precisava suprir as contas. Isso. Deus é um pai tão maravilhoso. Não, isso triplicou o que eu recebia. Foi triplicado? Triplicado. Ou seja, obedeceu. Obedecer. Por isso que mas Deus, a fé é a prova, né? daquilo que você não vê, não é palpável, você não enxerga, não tem como... Eu não tô vendo algo aqui e aí olha, tem, tá vendo? Pega. Não tô vendo nada. E você imagina você entregar o seu cargo, você entregar sem ter nada. Não tinha. Detalhe para explicar para vocês. Não é uma voz audível, gente. Não é. Não viaja nessa, tipo... Deus não fala comigo, porque você está esperando uma voz igual essa. Não é isso. E aí, nesse momento que eu entrego, que de fato eu tomo um posicionamento, mas aí virou uma chave. É como se tudo aquilo que... Eu trabalho com gestão de risco, né? Eu implanto gestão de risco nas empresas, então a gente trabalha com riscos e oportunidades. Isso que eu falo que a minha profissão tem tudo a ver com a Bíblia. É muito parecido, né? E aí, eu fiz uma gestão de risco, assim, comigo mesma, né? Então, eu olhei, eu vi ali um problema, falei, bom, eu preciso mitigar isso aqui. Mas espera aí, eu tenho uma oportunidade, eu sou boa no que eu faço. Aí eu acreditei em mim. Eu sou boa no que eu faço, eu preciso potencializar isso aqui. Eu preciso ir para cima. E aí eu tive alguns impulsionamentos de pessoas que me conhecem, pessoas próximas, e assim, ó, vai para cima, vai para cima. Não é a grande maioria, a maioria joga você pro chão. Sim. E aí eu tive esse... Por isso que a gente tem que saber para quem fala. Isso aí. E aí uma amiga muito próxima a mim, ela, Laura, vai, a Fernanda, beijo, te amo, Fê. Depois ela vai ver, mas assim, ela... Beijo, Fê. A Fernanda trabalha comigo, inclusive. Ela falou, vai que você consegue. Vai. Aí aquele vai, e a gente tem que ser assim na vida das pessoas. A gente tem que impulsionar as pessoas. A gente tem que falar, vai pra cima, vai. Cara, se Deus já falou com você, vai embora. E é igual eu falo, Deus falou com você, não falou com o outro. Não, foi comigo. Foi com você que sabe. Então, quando Deus, ele fala, você só precisa se permitir a viver esse processo.
Porque é um processo que é doloroso. Pô, você tava lá na zona de conforto. Zona de conforto. É doloroso, tipo, porque a dúvida, será que, tipo, é algo da minha mente? É algo que aí você sabe, porque não é a minha vontade, eu tô bem aqui. Então você já sabe que você arrisca com o filho? O João Aham. vai entrar na fase de faculdade, como que você Aham. arrisca? Exato, Fala pra mim. exato. Com toda a responsabilidade que você tem. Essa é a provisão divina. Quando a palavra fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus, é esse ato de fé, porque guarda mesmo. E existe uma paz nessa decisão, e aí você vai e toma. E aí veio tudo, e aí Deus entregou. Fabíola, em uma semana, eu não imaginava que eu teria um escritório, por exemplo. Que eu poderia fazer, que eu poderia fazer da minha casa em uma semana. Isso foi no dia 7 de janeiro. No dia 19 de janeiro, que foi até o aniversário da Fernanda, eu estava com o meu escritório montado, num domingo. Montado. Com tudo. Pergunta se eu tinha dinheiro na época para colocar, para montar, para comprar mesa, comprar tudo. Não tinha. Deus foi... Você tem noção, assim, como que veio as coisas? Eu já tava louca pra saber, porque outro dia ela tava lá, né? Cara, eu preciso te contar o milagre que Deus tá fazendo. Conta, então já conta lá no podcast, conta pra mim e pra vocês. Porque essa provisão de Deus, ela é linda. Veio a provisão, veio assim, de um jeito que eu falei, oi? Peraí, para tudo. Mas ontem... Mas calma, você é tipo assim, você dorme e acorda. Parece maluquice, mas eu não tenho outra... É um instalar, né? E aí eu tava com tudo montado, meu escritório lindo, e você fala, uau! Aí você para e pensa, de onde saiu o dinheiro, meu Deus do céu, pra fazer isso aqui? Porque Deus, ele faz o milagre num sopro. Eu vou contar uma história. Faz. Que é assim, olha só, eu separei do Ainda, a gente ficou separado, né, em 2010 e tal, voltamos no começo de 2011. E quando foi em 2014, era aquela treta, né? Aquela treta, eu já tinha ido para a igreja, tal, mas eu venho de família separada, então é aquela coisa, vai ser feliz, tal, você não precisa, trabalhando e tal. Olha o sopro de Deus, é algo que, cara, se você não viveu, viva o sobrenatural, porque é lindo, é maravilhoso. Queria porque queria, eu chegava para ele e falava, não gosto mais de você, não quero mais, você vai continuar sendo pai, ó, você pega o dia que você quiser, o André, e tá tudo certo, tal, né? Ele reconheceu, né, que faltou, né, o marido ali, né, não o cara que chega junto, mas faltou o marido, aí ele foi reconhecendo. Mas ali eu já estava decidida. Porque o inimigo, ele veio para matar sonhos, vem para destruir famílias. É a primeira coisa que ele faz, né? Literalmente. E aí ele pegou e falou assim, vamos para João Pessoa? Aí eu falei, não, vamos fazer o quê em João Pessoa? Eu quero me separar de você, que eu vou fazer o quê em João Pessoa? Com você ainda. Nada a ver. E eu já naquela, tipo, dormir junto, tá? Porque a gente já tava dormindo separado, cada um num quarto e tal. Aí eu falei, não, cara, vou fazer o quê? Ele falou, é a última tentativa. Falei, tá bom. Beleza, ficamos uma semana lá em João Pessoa. Deus me mostrou o marido que hoje eu tenho, né? Mas Deus me mostrou porque quando eu olhava ele, eu falava assim, esse não é o meu marido. Porque ele fazia, mas ainda assim... Eu tava naquela, não quero, eu já sei, quero viver minha vida. Sim. A gente já ficou um ano separado, já tentei e tal, eu já tava muito desgastada. Sim. E aí, era um dia lá, a gente já tava acho que uns 3, 4 dias, e o André é muito arroz e feijão, né? E lá na Paraíba não tem o feijãozinho que a gente faz aqui, o carioca e tal. Sim. Fui lá, comprei um feijão, tal. Aí ele falou, vamos comer na praia, tal. Todos os dias comendo na praia. Aí eu falei assim, não, vou fazer um feijão, né, tal, aqui pro André e tal. Tô lá na cozinha. E nesse apartamento que a gente tava, era bem de frente à Praia Vermelha. Então a cozinha, meu, aquela coisa linda. E eu contemplando ali. E ele foi pro banho. Olha isso, gente. Ele foi pro banho. Ele foi pro banho, coloquei um louvorzão, porque eu sou daquela que você sabe, né? Sim. Tô no louvor, eu tô triste, eu tô louvando, eu tô alegre, eu tô louvando, eu tô louvando. Porque louvor é uma arma que nós temos. Sim. E aí eu louvando tal,
E eu, não quero, e eu falando com Deus, não quero ir nisso já chorando. Não quero, mas só se o senhor descer aqui. Que ainda se o senhor descer aqui, a gente vai trocar uma ideia. Porque não quero, Sim. não gosto desse homem e tal. E Deus já tinha me mostrado quem era verdadeiramente a essência dele. Como pai, Sim. como marido. Ele me mostrou literalmente. Eu ficava assim, mas é porque eu tô querendo me separar, então não tá fazendo tudo que eu quero. Não, mas é a essência. Sim. Sim. Porque consegue um 2 dias, gente. Sim. Mais que isso, o homem não consegue. De fato. Sim. E Deus usou muito ele ali. E eu lembro que nessa cozinha fazendo feijão e chorando e tal. E eu comecei a chorar muito, falando: não quero, não quero, não quero, não quero. Quando ele sai do banho, minha amiga, eu olhei para ele. Hoje ele tá meio barrigudinho, mas na época, barrigudo, sem blusa. Aí eu olhei e falei: mas não é que o bicho é bonito? Tem algo. Mas foi assim, tipo. Mas veja, o inimigo tinha cegado você. Exatamente. Descortinou, você pediu algo para Deus. Você pediu, de fato, você pediu, porque a palavra fala que a gente tem que saber pedir. E você pediu. Então, mas desce aqui, então. Ele simplesmente tirou, porque a palavra fala que o véu foi rasgado. Ele tirou, porque o inimigo ele cega, ele tem esse poder de cegar, de deixar a nossa mente cauterizada. Quando você vence uma batalha na mente, você vence qualquer guerra, não tem assim para onde você correr, você venceu e ponto final. Sim. Então ali ele tirou tudo que estava tampando o seu olhar. E aí você enxerga o quê? Não, de fato, o seu assim, marido. Nossa! Você parar não. Vem aqui. Vamos conversar. E ali, depois dos outros dias que a gente ficou, cara, foi um máximo. Só que, olha, isso 10 anos atrás. Só que nesses 10 anos, nesses 10 não, que já faz, sei lá, uns anos que eu falo para ele, não existe uma segunda opção. Sim. Não existe. Porque o nosso trauma, meus pais separados, né? A família, assim, da minha mãe, minhas tias, é normal. Vai viver, vai ser feliz. Sim, sim. Essa separação é normal. Então, ou seja, eu cresci nisso. Sim. Então, para mim, automaticamente, tá tudo bem, né? Mas aí quando você vai entendendo, que você vai lendo a Bíblia, que você vai entendendo os ataques do inimigo, você olha e você fala, eu sou a louca, isso né? Aí, lá em casa eu falo, aqui não. Aqui não, é isso aí. Aqui não. Então é isso, que é quando eu falo que foi um sopro. Porque quando ele saiu do banho, e ele saiu todo felizão e tal, né? Porque eu já tava dando uns indícios de vai, não vai, então ele todo esperançoso. E eu chorando, quando eu saí assim com o pano de prata aqui, que eu olhei assim para ele, mas eu olhei assim para cima, eu falei, mas o senhor ele faz. Né? Ele faz. E é exatamente isso, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Então tira toda aquela cegueira. Quando a gente fala de cegueira espiritual, é isso. É aquilo que o inimigo é capaz de fazer por permissão nossa. Você estava com uma dúvida no seu coração, ele planta essa dúvida. Foi o que ele fez com Eva no Jardim do Éden. Ele plantou uma dúvida em Eva. E aí Eva ela toma a decisão em cima de uma dúvida. Ela está aqui, ela tinha tudo. Ela tinha o marido, ela tinha o jardim e ela tinha Deus. Sim. Tinha Deus. Ali, que privilégio. Então, assim, o inimigo veio e plantou uma dúvida no coração dela. Então, ele planta essa dúvida, é onde a gente tem que discernir. Precisa ter discernimento, precisa. Que é onde vem a paz que excede todo o entendimento. Isso aí, e aí você não toma nenhuma decisão com dúvida. Não dá. Nem com dúvida, nem com raiva. Não tem como. E aí você, assim, triste. As suas decisões, elas são pautadas pelo seu direcionamento bíblico, porque você tem um manual e não tem como você falar que não tem uma decisão que você, será? Não, mas... Tá ali. Tá ali? Tá na Bíblia? Então, tudo bem. E o que eu amo a Bíblia é que você pode falar, você pode ler 10 vezes o mesmo versículo. Gente, ela vai ele mudar, sempre vai ser de uma forma diferente. Muda completamente. Então, assim, o posicionamento cristão, o cristianismo verdadeiro, puro, né? Essa transformação. Genuíno. Isso aí é uma escolha. E é uma escolha onde você tem que morrer.
Morre. Pastor Marcos falava, morre. Morre. Você tem que morrer, porque morrer para suas vontades, morrer para... E aí é onde vem que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque de fato o que eu tô vivendo hoje é espetacular. É espetacular. Eu tô assim, profissionalmente, eu tô vivendo um Você sonho. Tá voando, eu tô voando. né? E aí é a empresa que tá indo muito bem, então tá eu fazendo o que eu E amo. a sua dependência emocional, ela foi totalmente curada? Totalmente você curada. Totalmente. Nem lembra? Nem lembro. A ponto do tipo, hoje tô solteira, mas assim, na época, quando eu tava solteira, aquele desespero pra ter uma pessoa. Tava faltando, Não, né? agora você já tá naquela fase assim, não é momento. Aham. Tipo, e você não... Não tá nem não procurando. sente, não, porque você não sente. É isso que eu tento explicar para algumas pessoas. Não, mas impossível, não é impossível, meu Deus, é possível. Você não sente aquela coisa assim, lógico, meu, sua família, marido, e etc. Meu, lógico, eu sou muito fã disso, muito. E acredito É que você sabe que vai chegar vai o chegar, momento. exato, vai chegar. É Isso que você vai tem chegar. uma certeza tão grande. Isso, é isso. Você tem uma certeza tão grande porque você obedeceu. Você tá fazendo tudo o que Deus está te direcionando para fazer. Aí vem a paz. Isso aí. Que excede todo o entendimento, que é o quê? Eu sei que vai chegar minha hora, vai chegar minha vez. E não é uma coisa tá que eu fico bem. assim como foi com a empresa. Não foi da noite pro dia? Sim. Eu fico tentando achar, assim, eu falo, como que foi? Eu não consigo achar, Fabiola. Eu não consigo achar, tipo, a caminhada. Eu sei que foi fruto de um posicionamento de anos, eu sei que foi a mão do Senhor, eu sei disso tudo, mas achar ali, onde que aconteceu? Como, né? Não. É porque por isso que fala que muitas coisas não vai explicar, né? Não vai explicar. Deus não tem como explicar Deus. Não, né? Impossível. E hoje eu faço o que eu faço com muito amor. Deus entregou a empresa na minha mão. Hoje, cada lugar que eu piso, cada cliente que eu vou visitar, cada processo que eu vou escrever, cada mapa que eu faço, né, para implantar normas, ou seja, ou para fazer uma gestão específica na empresa, é com muita excelência e muito amor. Hoje eu tenho um estagiário que trabalha comigo, mas eu mesmo que monto as minhas postagens, né? Eu que vou fazendo as coisas, né? E até porque eu comecei a fazer um MBA em inteligência artificial, eu me dedico muito a isso. E aí eu fui escrever ontem, uma postagem, e aí veio a frase assim para mim: eu não sou consultora. Eu não sou consultora. Eu falei, não, mas eu não sou. Mas eu auxilio. Eu não sou consultora, eu sou parceira dos meus clientes. Eu não sou consultora. Consultor, ele segue um padrão, ele vai lá, ele implanta... Não, eu sou parceira, eu quero ouvir a dor do cliente, eu quero ouvir a dor da pessoa da empresa, né? A diretora que está lá, que está... Então, o que é que você precisa aqui? Vamos lá, vamos fazer a gestão disso aqui. Eu não sou consultora. E cada empresa que eu vou atender é algo personalizado. Eu tenho um padrão a seguir, dada a profissão, dada as normas que eu preciso seguir, mas assim, é personalizado para aquela atividade. Então, assim, eu não sou consultora. É que você vê um PF antes de um PJ. É isso aí, exatamente. Né? É aquela pessoa, é exatamente isso. Eu enxergo as pessoas. Então, quando as empresas me procuram... Veio o dom do servir, né? Veio o dom do servir. Exatamente. Então, Gabi, pega uma água ali para mim, por favor. Então, veio o dom do servir. E aí, minha amiga, o que eu preciso nesse momento, porque o nosso tempo, óbvio, né? Se deixar aqui, a gente, ó... Fica. Nessa sua caminhada toda, sabe? Em falar algo para essas mulheres que estão ali nos assistindo, porque tudo não desiste. Isso aí. Né? Tudo não desiste. Mas, assim, esse projeto que é um sonho que você sabe que ainda vai ser realizado na sua vida. Então, obrigada, meu amor. Então, ela automaticamente, ela tem, claro, né, que eu acho que não é só uma esperança, né? Mas é uma fé inabalável. É uma fé inabalável, exato. De que você sabe que vai acontecer, né? Mas para acontecer precisa decidir e fazer a vontade do Pai. Exato. Então, com essa sua vivência que foi
muito dolorosa, foi ótimo, maravilhoso, graças a Deus a gente passa por todo o processo, mesmo a gente tendo todas essas dores, porque ela é necessária. Eu queria que você deixasse um recado para essas maravilhosas que estão ali, justamente para não desistir, né? Porque só vai. É por isso que eu estou escrevendo o livro, porque através desse livro eu sei que muitas pessoas serão curadas, porque é Deus. E esse livro vai ser a minha história, ela é a minha história. É a minha história, o que Deus fez e o quanto eu permiti. Então, o que eu tenho para falar para essas mulheres, embora eu seja uma pessoa nova, ainda 36 anos, né? Tô ali, mas assim, posicionamento. Se posicionar perante a palavra de Deus. É você realmente trazer isso para você. É você ler a palavra de Deus, é você pegar aquele livro da vida e você aprimorar para sua vida, você praticar isso. É como se eu fosse para academia, né? Então eu vou para academia para ter um resultado. O resultado ele nunca é imediato. Então eu quero um resultado daquilo que eu estou buscando. Eu preciso praticar. E através dessas práticas você vai sendo transformada, moldada. Então Deus, ele é um pai muito perfeito. E existe uma responsabilidade, Fabiola. Eu recebi alguns convites para pregar em algumas igrejas e eu fui esse tempo atrás pregar numa igreja. E foi pela primeira vez eu tive um temor muito grande de falar assim, Senhor, quantas vezes eu já preguei, já isso e aquilo, né, culto de mulheres, etc. Mas assim, que responsabilidade você falar para as pessoas que estão passando por processos de problema financeiro, problema emocional, saúde fragilizada, responsabilidade de você falar de Cristo, você falar de um pai. Sim. Então, assim, são pessoas. E aquilo me trouxe um temor tão grande, que eu acho que eu nunca... Não, na verdade, nunca mesmo, eu não acho. Com certeza absoluta. Foi a primeira vez que eu preguei na dependência de Deus. Uau. Que eu mal lembro o que eu falei. Você falou, porque você deixou o Espírito. Foi algo muito, assim, não teve um esboço, não, foi um temor. Foi um temor por todas as pessoas, como essas pessoas que estão ouvindo agora. É temor. Sim. Então, eu não vou falar daquilo que eu não vivi, o que eu não passei, mas aquilo que eu vivi, o que eu passei, eu sei que eu posso ajudar as pessoas. Sim. Mas vocês têm que estar dispostas a querer. Então, né, eu finalizo falando isso, que esse posicionamento de você se dedicar, de você temer, de você estar junto, de você saber que o Espírito Santo está caminhando com você, né? E hoje eu estou vivendo algo espetacular na minha vida, profissionalmente. E com relação a um relacionamento, né? Tem algo que está acontecendo que é assim, quando Deus fala para você, você vai ser missionário em tal lugar, você vai para tal lugar, você vai para os Estados Unidos, o que é o certo de você fazer? Bom, se eu não falo inglês, deixa eu fazer uma aula de inglês. Sim, se eu não tenho um passaporte, eu vou tirar um passaporte. Se eu não tenho um visto, eu vou tirar um visto. Deus falou para mim que em algum momento vai acontecer alguma coisa. Qual é o meu preparo para isso? É ficar com contatinho? É ficar com conversinha fiada? Onde que Deus vai fazer algo na minha vida se eu estiver fazendo isso? É onde as mulheres solteiras erram muito. Elas estão esperando, mas não estão esperando. Elas estão esperando brincando com Deus. Estão brincando com elas mesmas e com as pessoas. Então não tem contatinho, não tem conversa fiada, mas tem a Esther que se preparou. Sim. E é você se posicionar como a Esther, é você estar ali e você se purificar de você estar esperando, porque eu quero ser uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa, e para isso eu tenho que me preparar. Então, sim, durante um tempo eu passei por um processo de cura, de restauração. E agora que eu estou curada, onde você não está buscando coisas para suprir, né, o seu coração, aquela dependência emocional, o que eu tenho que fazer? Me preparar. Então, é um ato de fé. Uau. É um preparo. E eu estou vivendo esse momento há uns meses. E está sendo espetacular. Está sendo lindo. Você fala, uau, Deus. Aí você chega numa fase que você fala assim, não manda ninguém agora porque eu estou numa fase que é verdade, não é agora. Ou seja, até para isso você precisa pedir, entendeu? Deus, calma, peraí. Então, mas aí eu acho que isso também vem um amadurecimento, né? Porque veio a cura. Isso. Porque por mais você que seja solteira aí, você tem que entender qual é a sua dependência emocional. Porque se não tiver essa cura como a Laura teve,
dessa dependência emocional, Sim. você ainda vai ficar nos contatinhos. E você vai buscar amores que não são amores, porque o amor maior é Jesus Cristo. Quando o seu amor maior preenche você por inteiro, você não busca amores. Porque aí não tem mais vazio não nenhum. Tem. Você não tão, assim, nesse sentido. Mas, assim, a gente ficaria aqui até de madrugada. E aí, depois do meu livro, vai ter tudo isso. Vai ser muito bacana. A gente calcula que em setembro vai estar sendo já Ou seja, divulgado. vou estar trazendo ela aqui novamente para falar do livro. Isso. Tá? Então, vocês não percam. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para Laura, justamente, né, sobre esse ramo dela, né? Portuário, ISO. Gente, vocês são livres, pode vir maravilhosas perguntar, que aí a gente vai estar respondendo com todo carinho, É isso aí, né, minha amiga? certeza, com certeza, com certeza. Obrigada Eu novamente. que agradeço. Pena que passa tão rápido, né? É tão gostoso. Passa tão rápido. Mas Deus abençoe, obrigada. Que Deus te abençoe nessa nova jornada. Que você continue voando do jeito que você está voando. Amém. Você é merecedora. Você é a mulher, entendeu? E é tão lindo ver esse seu testemunho, ver o que Deus ele já fez. Sim. E tudo que ele está fazendo. Sim. E com certeza vai fazer ainda muito mais. Com certeza. Então é lindo estar participando disso, desse momento na sua vida. Ai, amiga, eu só tenho a agradecer. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada por você muito. ter vindo. Viu? Imagina, eu amo agradeço. Sua vida, viu? Também amo sua vida. Obrigada. Gente. Tchau, tchau, gente. Beijo.